1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Eu convido a igreja a se colocar de pé em reverência a essa bendita palavra. Todos se encontraram? Amém? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém, queridos? Eu gostaria de dar ênfase ao versículo 3 e ao versículo 4, que diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai, eis aqui a sua bendita palavra, e nós pedimos que o teu Espírito Santo, Deus, continue a iluminar a nossa mente e a falar conosco nesse dia, que a tua palavra continue a nos atingir, ó Deus, como uma espada de dois gumes, a nos penetrar, a nos cortar, ó Deus, aí no mais profundo do nosso ser, ó Deus, e trazer à luz, ó Pai, aquilo que possa estar oculto, julgar as intenções do nosso coração. Ó Deus, que a tua palavra nos atinja como martelo que esmiuça a terra. Ó Deus, como fogo que queima, que arde nos nossos corações, como água que lava, que purifica, Senhor. Que a tua palavra nos atinja com um poder transformador, porque ela é viva, ela é eficaz. Ó Deus, nós oramos mesmo para que seja assim. Espírito Santo, sinta-se bem neste lugar, sinta-se bem nesta noite. Espírito Santo, me toma, e que eu seja a boca do Senhor, a ministrar a sua palavra com graça, com unção, com entusiasmo, com fervor, com fidelidade. Ó Espírito Santo, que ela não chegue apenas aos ouvidos, mas que ela chegue à consciência, à alma, ao mais profundo do coração, e que ela gere mesmo um impacto transformador. Eu oro mesmo para que seja assim, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, eu gostaria de pensar com os irmãos, de conversar mais um pouco com vocês nessa noite sobre o tema a verdadeira mensagem da Páscoa. E à guisa de introdução, é sabido de todos nós que, infelizmente, a Páscoa tem sido uma das festas mais desfiguradas, distorcida do nosso tempo, onde o coelho tem usurpado o lugar do cordeiro e o chocolate o lugar do sangue. E isso tem levado
as pessoas, tem levado as famílias, tem levado as crianças, tem levado a sociedade a comemorar uma falsa Páscoa. A Páscoa do coelho, a Páscoa do chocolate, a Páscoa do comércio guloso, do comércio ganancioso, a Páscoa do engano, uma Páscoa que não leva a nenhum tipo de reflexão e, portanto, não traz nenhuma edificação para as pessoas que a veem dessa forma. Mas hoje eu gostaria de falar, de conversar um pouco mais com os irmãos a respeito disso, uma vez que nós já estamos assim bem instruídos no real significado dessa festa. E eu gostaria de falar sobre essa festa no contexto judaico e a sua aplicação no contexto cristão. Como que nós cristãos devemos olhar para a Páscoa hoje, uma vez que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado, como nos ensina o apóstolo Paulo na primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então nós vamos abordar alguns pontos para a nossa edificação. Em primeiro lugar, eu gostaria de ver com os irmãos sobre a origem da Páscoa. Amados, a Páscoa ela tem a sua origem na Bíblia Sagrada. Nós vemos o primeiro sinal da Páscoa lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Eu gostaria que você fosse lá comigo, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15. Por ocasião da queda do homem, quando Deus está tratando com Adão, tratando com Eva, ele diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Adão e Eva, enganados por Satanás, caíram no pecado, entraram debaixo do jugo do diabo e, consequentemente, debaixo do jugo do pecado, Deus promete aqui vitória sobre o diabo. Deus promete aqui um redentor, um salvador, a semente da mulher, que um dia ia vencer Satanás, ia tirar o homem debaixo do jugo do diabo, que ia trazer salvação, redenção. Amados, nós vemos aqui o proto-evangelho. Nós vemos aqui o primeiro evangelho, o pré-anúncio do evangelho de Cristo nessa promessa, de que um dia Deus iria enviar um redentor, Deus iria enviar um salvador. E no versículo 21, nós vemos também aí um segundo sinal da Páscoa, quando diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. No versículo 15, Deus promete um redentor, Deus promete um salvador, Deus promete alguém que ia derrotar, vencer Satanás. E na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de uma virgem por uma obra do Espírito Santo. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele entrou na casa do valente. Jesus entrou nesse mundo. Ele amarrou o valente. Ele saqueou os seus bens. Ele saqueou as suas almas. Jesus está arrancando os homens do poder de Satanás. E nós vemos aqui no versículo 21, quando Adão e Eva pecaram e viram que estava nu, eles pegaram folha de figueira para tampar a sua nudez. E Deus aqui traz pele de animais. Nós vemos aqui o símbolo do sacrifício do Cordeiro,
que será oferecido por toda a história do Antigo Testamento, apontando, prefigurando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Deus está dizendo para Adão e Eva aqui que eles não tinham a solução para o pecado, que a solução, o remédio, a propiciação, a cobertura sobre o pecado não vinha da terra, mas vinha do alto. E nós vemos aqui a primeira menção de possivelmente um sacrifício para que as peles desses animais, para que a pele desses cordeiros viesse cobrir Adão e Eva. Aqui nós vemos já os sinais da Páscoa. Mas é no livro de Êxodo, no capítulo 12, que Deus ordena, que Deus institui a Páscoa por intermédio de Israel, por intermédio de Moisés ao povo de Israel. Gostaria que você fosse aí no livro de Êxodo, capítulo 12, e nós vamos ler, fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o emolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comeres. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e as fissuras, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimar-vos-ei no fogo. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amados, é aqui no livro de Êxodo que a Páscoa é instituída pelo próprio Deus, por intermédio de Moisés, ao povo de Israel. E ela tem a sua consumação na pessoa, na vida, na morte e na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra Páscoa no hebraico, Pesai, significa passagem, e faz referência aqui nesse contexto ao anjo do juízo de Deus, ao anjo da morte, que traria juízo sobre todos os falsos deuses da terra do Egito, que ia trazer juízo, ia trazer a 10ª praga sobre o Egito, ia ferir de morte todos os primogênitos do Egito e até mesmo os seus animais. E se Israel não obedecesse a palavra de Deus, se Israel não exercesse fé na ordem, na orientação da palavra, para matar o cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais das portas, também o anjo da morte entraria na casa dos israelitas e feriria os seus primogênitos. Mas Israel obedeceu. Israel fez segundo a palavra do Senhor. E quando veio aquele anjo do juízo de Deus, e ele veio e ele olhou para a terra de Gósen, olhou para a casa dos filhos de Israel
E quando ele viu o sinal do sangue nas ombreiras, eles não entravam naquela casa. Eles não exerciam juízo sobre o primogênito ali, porque o anjo entendia que ali um animal, uma vida já havia sido sacrificada. Simbolicamente, um juízo já havia sido executado. Uma vida já havia sido sacrificada pelo pecado do povo de Israel. Então ele passava por cima e ele foi para a cidade dos egípcios, onde todo o primogênito, tanto dos egípcios como dos animais, morreram, havendo um grande pranto naquela noite. Amados, aquele cordeiro que foi morto, aquele sangue aspergido nos umbrais da porta, apontava para Cristo, prefigurava o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, como expiação pelos nossos pecados. Jesus Cristo se sacrificou, Jesus Cristo deu a sua vida, Jesus Cristo sofreu a ira de Deus. Deus descarregou a sua ira pelos nossos pecados. Deus, ele executou juízo, ele satisfez a sua justiça, ele queimou, Jesus foi queimado na cruz pela ira do juízo de Deus. Jesus sofreu amargura na cruz pelos nossos pecados, porque Deus julgou os nossos pecados. E esse cordeiro apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós percebemos aqui claramente que a figura central da Páscoa não é o coelho. A figura central da Páscoa é o cordeiro. Esse deveria ser macho, simbolizando a humanidade, a encarnação e a humanidade de Cristo. Deveria ser de humano, um cordeiro já bem desenvolvido, jovem, mas maduro, simbolizando a juventude, a maturidade de Cristo. Um homem de 33 anos era considerado jovem, era considerado maduro. E o profeta diz que ele foi cortado da terra dos viventes, por juízo opressor, ele foi arrebatado, ele foi tirado, ainda jovem. E esse cordeiro deveria ser sem defeito, apontando para a impecabilidade do Senhor, apontando para a divindade, para a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O cordeiro tinha que ser sacrificado e comido pelas famílias, para que por meio do seu sangue o povo hebreu recebesse proteção, livramento do juízo, recebesse perdão, redenção, libertação, salvação e uma nova vida para com Deus. Amados, somente por meio do Cordeiro de Deus se tira o pecado do mundo. É que o homem é liberto do poder do pecado, que o homem é liberto do jugo de Satanás, que o homem é liberto da escravidão e que o homem é arrancado para uma nova vida, para um novo relacionamento com Deus. Posto isso, vendo que a origem da Páscoa está centrada nas Escrituras, que ela nasce da palavra de Deus, em segundo lugar, nós vemos a realidade do Cordeiro Pascal. Eu gostaria que você caminhasse comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, 17 a 19, e depois 26 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17 a 19, e depois 26 a 30. Os irmãos encontraram? Amém? Versículo 17. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram:
onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizer: o mestre manda dizer, o meu tempo está cumprido. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 26 em diante. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, dentro da graça, e deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Amados, nós vemos que a Páscoa, ela não tinha um fim em si mesma. A ordem é que ela deveria ser celebrada todos os anos, mas ela não tinha um fim em si mesma. A festa da Páscoa apontava para algo, ela apontava para alguém. O propósito maior da Páscoa era conduzir o povo hebreu, e é nos conduzir até o Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Jesus Cristo é o Cordeiro da Páscoa. Jesus Cristo é esse Cordeiro em realidade. A festa da Páscoa nos mostra que o homem é liberto, que o homem é comprado, que o homem é redimido, que o homem é salvo exclusivamente por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado há 2000 anos atrás. Nós vemos aqui que Jesus, ele ordena aos seus discípulos para cuidar dos preparativos da Páscoa. Ele diz: olha, o meu tempo está cumprido. Nós vemos aqui que Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, vai ser sacrificado. Nós vemos aqui a culminância, o ápice, o ponto alto, o fim da matança de cordeiro. Todos aqueles cordeiros que eram sacrificados, que foram mortos no decorrer de séculos, agora a realidade ia se concretizar. E Jesus institui aqui uma nova cerimônia. Jesus, ele fecha as cortinas para a matança de cordeiro. Agora não, a partir da morte de Jesus, não era mais para sacrificar cordeiro, não era mais para celebrar a Páscoa comendo cordeiro, porque o cordeiro pascual já foi sacrificado. O propósito da Páscoa estava sendo atingido, realizado. Acabou, fechou, cessou a matança de cordeiro. Agora o Cordeiro de Deus, aquele que todos os cordeiros, que todos os sacrifícios apontam, vai ser sacrificado na cruz. Então Jesus institui um novo rito, uma nova cerimônia. E qual é a cerimônia que substitui a matança e o comer cordeiro na Páscoa? A Santa Ceia. Este é o meu corpo, o pão, e este é o meu sangue. Então, a Páscoa com o cordeiro, ela tem o seu fim ali no contexto judaico, com a morte de Jesus. E Jesus estabelece uma nova aliança e um novo ritual, uma nova cerimônia, que é a Santa Ceia, que nos faz lembrar da sua morte, que nos faz lembrar também da sua ressurreição e aponta para a sua volta, para a sua vida. Amados, o profeta Isaías,
no capítulo 53, no versículo 7, ele fala desse cordeiro. O capítulo 53 de Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. E no versículo 7 ele diz assim: 740 anos antes de Cristo, ele diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Veja que o profeta, ele reconhece e ele profetiza que esse cordeiro é o Messias que estava por vir. Ele é o cordeiro, ele é a realidade do cordeiro da Páscoa, ele é a realidade dos cordeiros que eram oferecidos no templo, como holocausto, como expiação pela culpa, pelo pecado, da oferta pacífica, da oferta movida. Ele era a realidade de todos os sacrifícios que eram feitos. Tudo era uma figura dele, tudo apontava para ele, tudo era para nos levar até ele. E quando João Batista, o precursor de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando ele vê, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: olha, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado, já foi imolado. E nós temos que comemorar a Páscoa agora com os novos asmos. Nós não podemos mais celebrar e comemorar a Páscoa matando cordeiro, sacrificando cordeiro, comendo ervas amargas. Nós não podemos mais celebrar a Páscoa nos rudimentos do mundo, com coelho, com ovo de chocolate. Nós não podemos mais celebrar a Páscoa guardando quaresma ou deixando de comer isso ou aquilo outro. Nós devemos celebrar a Páscoa olhando para a morte de Jesus, para a ressurreição de Jesus e para a volta de Jesus. Nós devemos celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade, da justiça, da santidade, da compaixão, do amor, da misericórdia, da verdadeira devoção a Deus. Com o entendimento do Evangelho, com o entendimento da palavra, entendendo que Cristo é a realidade, que a Páscoa, no contexto judaico, teve o seu fim nele. Filipe, em Atos 8:35, quando foi explicar ao eunuco o contexto de Isaías 53, ele diz: olha, esse cordeiro, esse sofredor, esse de quem os homens escondem o rosto, esse que é desprezado, esse que levou sobre si as nossas iniquidades, esse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, esse é Jesus. É esse que crucificaram há poucos dias, esse é o Cordeiro em realidade. Esse é o servo professor, sofredor de quem o profeta falava. E na revelação do livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, João olha e ele vê no meio do trono um cordeiro que havia sido morto, mas agora estava vivo pelos séculos dos séculos. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, 18 a 20, que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas nós somos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, imaculado, sem defeito. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados por preço de sangue. Esse é o Cordeiro da Páscoa. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus Cristo é o Cordeiro suficiente
para salvar uma pessoa. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o Cordeiro suficiente para salvar uma família, que Jesus Cristo é o Cordeiro suficiente para salvar uma nação, que Jesus Cristo é o Cordeiro suficiente para salvar o mundo inteiro, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que ressuscitou para nossa justificação, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que está vivo, que está no trono, reinando com Deus em glória, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Jesus Cristo é a realidade, é o centro da Páscoa. Páscoa que Jesus não é o centro, não é Páscoa. Páscoa que a morte de Jesus não é relembrada. Páscoa que a ressurreição de Jesus não é celebrada. Páscoa que a volta de Jesus não é reconhecida. Não é Páscoa. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é Páscoa. Posto isso, eu gostaria de enfatizar com os irmãos, em terceiro lugar, as três verdades centrais da Páscoa, as três principais mensagens da Páscoa. E a primeira delas está no nosso texto base de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Quando Paulo diz, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Veja o que Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Qual é a primeira mensagem central, principal da Páscoa? Jesus Cristo morreu. O Cordeiro de Deus foi sacrificado. O Filho de Deus morreu na cruz. E por que Cristo morreu? O apóstolo Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Amados, em certo sentido, não foi os judeus, não foi os romanos que mataram Jesus, foi os meus pecados, foi os seus pecados, foi os nossos pecados. Foi a mentira do homem, foi o adultério do homem, foi a desonestidade do homem, foi a ganância do homem, foi o orgulho do homem, foi a arrogância do homem, a soberba do homem, a rebeldia, o furto, o homicídio, a idolatria. Foi a corrupção, foi o pecado do homem que matou Jesus na cruz. Foi os meus pecados. Foi os seus pecados, foi os nossos pecados, que fez Jesus enfermar, que causou aquelas pisaduras, que fez Jesus sofrer agonia, ter a sua carne dilacerada. Foi os nossos pecados. A Páscoa é para nos fazer olhar para trás e ter a consciência: os meus pecados matou Jesus na cruz. O profeta diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, transpassado pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, e por que Jesus morreu pelos nossos pecados?
O que levou Jesus a morrer pelos meus pecados? O que havia de bom em mim? Nada. Foi o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O evangelista não consegue encontrar uma palavra para descrever o amor de Deus, então ele diz de tal maneira que deu o seu único filho, ele deu o melhor que ele tinha o mais precioso, ele deu o seu tudo. Foi o amor de Deus. O amor de Deus. Foi o amor universal. Deus amou a todos. Deus amou o mundo. Foi o amor eterno. Com amor eterno te amei, com a minha benignidade eu te atraí. Foi o amor incondicional. Paulo diz em Romanos 5,8 que Deus prova seu amor por nós nisto, que ele deu o seu filho para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda ignorantes, todos nós ainda desgarrados pelo nosso próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele o juízo de nós todos. Um amor que intercede. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Um amor perseverante. João capítulo 13, versículo 1 diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, ele o amou até o fim, ele os amou até a última consequência, mesmo sabendo que ia ser traído, mesmo sabendo que ia ser vendido por 30 moedas de prata, mesmo sabendo que todos os apóstolos iam abandoná-lo naquele momento, ele os amou até o fim, um amor perseverante. E esse amor é um amor que revela a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. É um amor que revela a nossa pecaminosidade, a seriedade do pecado, para trazer solução para o nosso pecado, para trazer redenção, salvação. O Filho de Deus teve que deixar a sua glória, teve que se encarnar, se humilhar, assumir a forma de servo, colocar os interesses do outro antes do dele. Ele abriu mão dos seus direitos e morreu daquela forma na cruz. É um amor que nos adverte, é um amor que nos ensina. E é um amor que sofre. Jesus sofreu. Jesus foi traído por um discípulo que comia com ele, que dormia com ele, que andava com ele. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, preço de escravo. O meu Jesus foi vendido por preço de escravo, foi entregue com um beijo na face, foi cuspido, esbofeteado, esmurrado, arrastado de um lugar para o outro, foi chicoteado, dilacerado, rasgado, cravaram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram com caniço, deram porretada nele. Ele foi carregando aquela cruz pesada, na via dolorosa, com aquela multidão perversa, sedenta de sangue, gritando contra ele. Ele estava esgotado, caía, aquela cruz prensava a sua cabeça no solo. Ele carrega, irmãos, a cruz até o lugar onde ele foi crucificado. Como ovelha muda foi levada o matador.
e lá teve os seus pés e as suas mãos transpassados. Ali foi rejeitado, desprezado, as pessoas que passavam maniavam a cabeça, não havia nada nele que agradasse, estava desfigurado. Ele foi ultrajado, ficou seminu, pendurado na cruz. O nosso Senhor teve dor física, teve febre, teve câimbras, possivelmente teve tétano. A morte de cruz era o pior meio de infligir sofrimento, crueldade, crudelícia. A pessoa tinha câimbra, febre, morria por asfixia, se dava por sufocamento. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e ficou até às 3 horas da tarde. O primeiro sacrifício do templo era oferecido às 9 e o segundo às 3 da tarde. Lá está o cordeiro que era oferecido pela manhã, lá está o cordeiro que era oferecido pela tarde. O Senhor Jesus ficou ali queimado pelo juízo de Deus, pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados, meus irmãos. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus sofreu dor física, Jesus sofreu dor emocional, Jesus sofreu dor moral, Jesus sofreu dor espiritual, Jesus sofreu a dor do abandono, Jesus suportou a ira de Deus. Quando ele ora lá no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia o que era o cálice da ira de Deus. Ele sabia, irmão, ele era Deus, ele sabia disso. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E ele sofreu o juízo de Deus. Deus descarregou a sua ira contra o nosso pecado nele. Ele sofreu das 9 às 3, ele suportou a ira, ele suportou o juízo de Deus, ele experimentou o abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez na eternidade, o Filho se viu separado do Pai. Ele experimentou o desespero da ausência de Deus, o desespero de estar separado do Pai. Ele experimentou o inferno pelos nossos pecados. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é Páscoa. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da Páscoa. O Filho de Deus morrendo na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não cometeu o pecado, aquele que dor algum se achou na sua boca, foi feito pecado no meu e no seu lugar. Foi feito maldito, foi feito maldição no nosso lugar, porque a Escritura diz que maldito é aquele que sofreu morte de cruz. E ele sofreu. Ele sofreu a minha morte. Ele sofreu a sua morte. Ele morreu por nós. E é por isso que nós estamos sentados nesse banco, nessa noite, ouvindo essa mensagem. O profeta Isaías termina o capítulo 53 dizendo que depois de tudo, de morrer, de ressuscitar, ele veria o resultado do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Meus irmãos, Jesus, ele está ressuscitado, a glória de Deus, e ele está olhando, e ele está vendo o resultado do seu penoso trabalho. Ele está vendo homens sendo libertos do poder do diabo, homens sendo libertos do poder do pecado, homens sendo arrancados da casa do valente. Ele olha para essa igreja e ele vê nessa noite pessoas aqui sentadas, compradas e remidas pelo seu sangue. Ele olha para mim, ele olha para você, e ele está satisfeito, porque ele não morreu em vão. Aleluia, glória a Deus. Jesus não morreu em vão. O seu sacrifício nos alcançou, a sua graça nos alcançou, a sua expiação nos cobriu, e
nós fomos reconciliados com Deus. Jesus morreu ainda para nos comprar com seu sangue. O salário do pecado é a morte. Não há remissão, não há perdão de pecado se não houver derramamento de sangue. Pedro disse que ele nos comprou com seu sangue. Nós fomos comprados por bom preço, diz a palavra do Senhor. Comprados por bom preço. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. E a prova de que ele morreu, diz Paulo, é que ele foi sepultado. Ele foi sepultado. Não sepulta vivo, sepulta quem está morto. Mas a segunda principal mensagem da Páscoa é que Cristo ressuscitou, versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, Jesus Cristo morreu. A ressurreição de Jesus é o maior milagre da história. Era necessário que Jesus Cristo ressurgisse dentre os mortos. Ele não podia permanecer morto. Ele não podia ficar no túmulo. Ele tinha que ressuscitar. Porque se ele não ressuscitasse, ele não podia ser o nosso Redentor. Se ele não ressuscitasse, ele não podia ser o nosso mediador. Se ele não ressuscitasse, ele não podia ser o nosso justificador. Se ele não ressuscitasse, ele não poderia ser o nosso Salvador. Um Salvador morto de nada vale. Um Salvador morto não pode salvar ninguém. Um Cristo morto perde a credencial para salvar. Mas ele ressuscitou. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia, o Filho de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, rugiu para fora da sepultura, e ele está vivo. Ele foi visto por Pedro, ele foi visto pelos apóstolos, ele foi visto por 500 irmãos de uma vez, ele foi visto mais tarde por Paulo, foi visto também por Tiago, seu irmão, que se converteu por ocasião da ressurreição de Jesus, que nem os seus irmãos criam nele. O túmulo está vazio. Se você for no túmulo de Buda, se você for no túmulo de Maomé, se você for no túmulo de Allan Kardec, se você for no túmulo dos padres, dos pastores, se você for no túmulo de Confúcio, de Mahatma Gandhi, se você for no túmulo de qualquer homem influente da história, o resto, os mortais deles estão lá, mas o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Jesus está vazio, porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, meus irmãos. Jesus desafiou a morte. Jesus derrotou a morte. Jesus humilhou a morte. Jesus arrancou o aguilhão da morte. Jesus matou a morte. Jesus triunfou sobre a morte. E como Paulo nós podemos cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte foi arrancado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus que Deus nos deu a vitória por meio do seu Filho Jesus Cristo. No Apocalipse ele disse para João: ô João, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas agora estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Eu tenho autoridade sobre o túmulo, João. Jesus está vivo. Jesus morreu uma só vez. Jesus Cristo ressuscitou só uma vez. E está vivo para sempre. Ele não morre e ressuscita todos os anos. Ele morreu uma vez, ressuscitou uma vez. E ele é as primícias dos que dormem. Ele é o penhor, ele é a garantia da nossa ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
Aquele que crê em mim não morre eternamente, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Oh, irmãos, a ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. Ele arrancou o veneno da morte. Ele derrotou o poder da morte. Ele venceu a morte, ele matou a morte. A morte está com seus dias contados. Irmão, ele nos libertou do pavor da morte. Ele nos libertou do pavor da morte. E um dia ela será lançada no lago de fogo e enxofre, diz Apocalipse. A ressurreição de Jesus nos mostra que a vida não é um simples viver, que a morte não é um simples morrer. Se Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa trabalhar para Ele, trabalhar por Ele, trabalhar em prol do seu reino, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós precisamos viver de modo digno da ressurreição. E em terceiro lugar, a terceira e última principal mensagem da Páscoa, que Jesus Cristo voltará. Amado, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo voltará. A Bíblia fecha suas páginas no seu penúltimo capítulo, no capítulo 22, versículo 20 de Apocalipse, dizendo: esse, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz: eis que venho sem demora. Aleluia! E como o apóstolo João, nós devemos responder: amém, vem, Senhor Jesus, vem, vem nos levar para casa, para o novo céu e para a nova terra. Irmãos, esse mundo é mau, esse mundo é cheio de pecado, esse mundo é cheio de tristeza, de lágrima, de pranto, de dor. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos distanciamos desse mundo e mais queremos ir embora para casa. Amados, a história desse mundo caminha para o seu fim. Aquele que morreu ressuscitou, e ele voltará com as suas hostes de anjos, com os santos remidos, nos arrebatará a sua igreja, executará juízo sobre os vivos e os mortos, e estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Jesus Cristo vem, e Ele vem certamente, Ele vem brevemente, Ele vem pessoalmente, Ele vem visivelmente, Ele vem audivelmente, Ele vem inesperadamente, inescapavelmente. Jesus Cristo vem vitoriosamente, Jesus Cristo vem gloriosamente, e nós precisamos estar preparados. Ele vem nos buscar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que Ele vem, e nós precisamos estar preparados. Estas são as três mensagens centrais, principais da Páscoa. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Essa é a verdadeira Páscoa. Esta é a Páscoa que precisa ser lembrada, celebrada. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu para nos libertar, para nos perdoar, para nos redimir, para nos salvar e para nos dar uma viva e eterna esperança. Eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações práticas para a nossa vida. Diante do exposto, em primeiro lugar, a Páscoa deve nos levar a uma profunda reflexão sobre a morte e ressurreição e a volta de Jesus Cristo.
Toda vez que nós ouvimos essa palavra, que se aproximar dessa celebração, nós precisamos refletir sobre a morte, ressurreição e a volta de Cristo. Em segundo lugar, a Páscoa deve nos levar a uma profunda investigação pessoal, a fim de nos certificar de que nós estamos debaixo do benefício do sangue do Cordeiro. Porque só vai subir com Cristo, só é salvo quem está debaixo do sangue do Cordeiro. Em terceiro lugar, a Páscoa deve nos levar a uma profunda investigação, a fim de saber se todos os membros da nossa família estão debaixo do sangue do Cordeiro, porque Cristo é o Cordeiro suficiente para salvar uma família. Se todos estão, é motivo de gratidão. Se não, nós devemos orar, nos humilhar, chorar, implorar, suplicar, para que Deus resgate o nosso ente querido. Quarto, a Páscoa deve nos levar a um compromisso familiar de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós, quem Ele é para nós. Esse sermão que eu estou pregando para os irmãos, quando eu terminei de prepará-lo, sentei na cadeira, chamei o Eliano e estudei esse sermão com ele. Expliquei para o meu filho qual é o significado da Páscoa. Em quinto lugar, a Páscoa deve nos levar a uma profunda gratidão. Oh, quão profunda gratidão a Páscoa precisa nos levar. Em sexto lugar, a Páscoa deve nos levar a uma sincera adoração, uma profunda devoção. E em último lugar, a Páscoa deve nos levar a uma fervorosa proclamação. Nós precisamos proclamar que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo. Nós oramos e adoramos e pregamos um Jesus vivo que transforma vidas. E nós precisamos proclamar que Cristo retornará. Em breve Ele voltará. Que o Espírito Santo aplique essa mensagem em nossos corações